Nós vamos agora para Nova York com a Mariana Jangiacomo. Mari, a gente estava falando a respeito de um possível pronunciamento ou uma fala de Donald Trump, porque é o principal adversário de Joe Biden. O Partido Republicano tem cobrado muito Joe Biden, chegou a fazer esse pronunciamento, se colocando ao lado de Benjamin Netanyahu. Uma rápida lembrança: Donald Trump era um aliado de primeira hora de Benjamin Netanyahu, mas quando Benjamin Netanyahu reconheceu a vitória de Joe Biden, Trump até disse que ele não foi solidário a ele, que ele acabou então o traindo. O que disse Donald Trump nesse momento? Ele politizou a questão? Oi, Uribe. Sim, Donald Trump emitiu um comunicado agora há pouco, disse o seguinte: infelizmente, o dinheiro dos contribuintes americanos ajudou a financiar esse ataque, já que muitos relatórios dizem que os ataques vieram da administração Biden. Nós levamos muita paz ao Oriente Médio, graças aos acordos de Abraham, só para ver Biden jogar tudo isso fora em um ritmo muito mais rápido do que alguém achou que fosse possível. Ou seja, culpou Joe Biden pelo ataque. Aí é importante a gente explicar. Joe Biden acabou liberando 6 bilhões de dólares do Irã que estavam congelados para poder, em troca da liberdade de americanos que estavam presos lá. Então, por isso, Joe Biden acabou liberando esses recursos iranianos que estavam presos. Então, Trump acusa Biden, né? Claro, isso é algo que ele está dizendo, acusa Biden de, por ter liberado esse dinheiro para uma assistência humanitária, de ter financiado esses ataques. Então, é uma forma dele de culpar Biden pelos ataques, de dizer que com isso, com essa ação de Joe Biden, com, digamos assim, um pulso fraco de Joe Biden, de acordo com a visão de Donald Trump, ele teria permitido que o Irã ajudasse a contribuir para esse ataque do Hamas. Então, claro, Donald Trump politiza essa questão. Como você bem disse, Uribe, ele era um aliado de Benjamin Netanyahu. Donald Trump também mudou a embaixada dos Estados Unidos em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, ou seja, reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel. Isso foi algo muito significativo, foi uma vitória política para Donald Trump, né, já que existe essa questão das relações entre Estados Unidos e Israel, é uma questão muito forte, principalmente para os republicanos. Então, Trump aproveita, assim, politiza essa questão e acusa Joe Biden de ter sido fraco, de ter liberado esse dinheiro e, de alguma forma, ter ajudado a financiar esses ataques. É uma postura clássica de Donald Trump, né? Toda vez que há críticas sobre Joe Biden, momentos de fraqueza de Joe Biden, ele aproveita e acaba publicando essas mensagens, atacando, criticando Joe Biden. Claro, ele sempre faz isso, então a gente até estava conversando, Uribe, agora há pouco, né, e disse que provavelmente esse comunicado viria assim a qualquer momento, Donald Trump iria se posicionar, mas ele não é o único que faz isso. Outros pré-candidatos do Partido Republicano à eleição do ano que vem fizeram o mesmo. O governador da Flórida, Ron DeSantis, publicou um vídeo também no X, né, que é o antigo Twitter, dizendo o seguinte: o Irã ajudou a financiar essa guerra contra Israel e as políticas de Joe Biden acabaram ajudando a isso, acabaram ajudando a encher os cofres do Irã. As políticas fracas de Joe Biden acabaram ajudando a financiar, a encher os cofres do Irã. Agora Israel está pagando o preço por essas políticas, ou seja, críticas do Ron DeSantis muito parecidas com as de Donald Trump, dizendo que a política de Joe Biden com relação ao Irã foi fraca e permitiu que o Irã se fortalecesse e acabasse criando as condições para esse ataque. Ron DeSantis e Donald Trump, então, muito alinhados aí nesses ataques a Joe Biden, no que dizem, na culpa que colocam em Joe Biden por esses ataques, assim como outros republicanos também. Outros republicanos cobram muito o Joe Biden e dizem que ele deixou, né? E esse assunto de fato foi deixado de escanteio, não foi uma prioridade do governo Biden. Então agora ele sofre todas essas críticas, claro, de candidatos da oposição, de políticos da oposição, muitos deles pré-candidatos para a eleição do ano que vem, Uribe. Mari, é aquela estratégia de imagem de Joe Biden pela elevada idade dele, que é uma tônica do Partido Republicano, dizer que ele já está idoso, ele não tem pulso firme e que o Partido Republicano poderia ter pulso firme para as próximas eleições.